Tudo bem? Vamos esperar só mais um minutinho. Oi, Li! Tudo bem, querida? Obrigada por estarem aqui. Oi, oi! Muito bem. Bom. Gente, eu vou deixar os comentários aqui, tá bom? Que assim eu vou acompanhando. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem fazer, tá bom? Eu quero que seja um bate-papo bem legal pra gente trocar informações, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? A gente contribuir, tanto eu com vocês e vocês comigo. Bom, então vamos lá, vamos começar. O tema da nossa live de hoje é como que a nossa energia influencia no nosso processo de envelhecimento. Para isso, eu preciso falar um pouquinho sobre a física quântica, porque afinal de contas é a física quântica que traz todo esse entendimento e essa compreensão de como a energia acontece e como ela influencia em tudo isso. Então, vamos falar dos princípios da física quântica. Bom, tem mais de 200 anos, gente, aproximadamente, que foi comprovado através de vários cientistas muito renomados que tudo que existe é energia. Exatamente tudo. Desde uma folha de papel, a um carro, ao sol, à lua, às estrelas, à terra, tudo que existe é energia. Mas como assim tudo que existe é energia, né? Como que pode? Bom, então tudo começa lá do átomo, né? Então o átomo tem elétron, próton, nêutron, e aí depois do átomo formam-se as moléculas, que se formam as células, que se formam todas as coisas. Então, o que acontece? Quando a gente entende que tudo é feito de energia, inclusive nós nos deparamos com alguns questionamentos, né? Mas como eu sou feito de energia se eu sou matéria? Tudo que é matéria hoje é energia condensada. Então, a energia vem, se condensa e ela forma as coisas, ela dá forma às coisas. Então, se nós formos pesquisar, colocar um microscópio aqui em nós, a gente vai ver que vai passando várias camadas e vai chegar a uma energia. Se a gente pegar esse copo de água aqui, ó, e pôr um microscópio, pôr uma gota de água no microscópio, lá no mais fundo do estudo, a gente vai ver que tudo é energia. Então, se tudo é energia, se nós somos energia condensada, a gente entende que nós somos uma frequência, uma energia que vibra. Então, assim, como que a gente recebe e emana essas frequências, né? Porque isso, ele gira, ele é uma troca. A todo momento tá acontecendo essa troca energética com a gente. Então, nós temos um campo eletro, que é aqui, né? Da nossa cabeça, do nosso pensar, da gente colocar as coisas, imaginar as coisas, pensar as coisas, magnético, que é o nosso coração, que a gente chama, que é da onde vem os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas todas as nossas emoções. Então, um campo eletromagnético. Aí, o que acontece? Como que acontece isso entre a gente? Então, toda essa energia que a gente tem, ela vibra do nosso corpo para fora, eletromagneticamente, né? Então, a gente pensa, a gente sente e a gente emana para fora, para o universo, para o nosso campo magnético, né? Eletromagnético que está ao nosso redor a todo momento, em todos os lugares. Então, dessa forma, a energia acontece com a gente. Então, tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente emana. Se eu tiver um pensamento X, ele vai vir para cá, eu vou sentir alguma coisa em relação a esse pensamento e ele vai sair. E
como ele é um campo eletromagnético, o que acontece? Ele vai bater lá fora e ele vai voltar para mim, né? Então imagine aqui saindo de você um campo de energia e passando ao seu redor e retornando para dentro de você. Então tudo que você pensa, tudo que você sente sai para fora. E dessa forma acontece a troca de energia. Então, e aí, ok, entendemos essa parte? Perfeito. A próxima questão, fiz uma cola aqui, gente, para eu não deixar faltar nenhuma informação para vocês. Então, como que as nossas células, né, porque afinal a gente vai falar de energia e envelhecimento, como que as nossas células recebem essa energia? As nossas células são células conscientes. Na verdade, todas as células que existem são células conscientes, né? Até a célula de uma pedra, ela é consciente. É lógico que ela não se comunica, né? Porque não tem consciência a nível humano, mas existe sim um nível de consciência ali. Esse nível de consciência ele vai aumentando, né? Do mundo mineral, vegetal e animal, mas ele vai evoluindo. Então, o que acontece? Quando a gente recebe a informação, a nossa célula é como se fosse uma esponjinha. Ela recebe essa energia e ela codifica essa energia a nível de sensação para o nosso corpo. Então, suponhamos que a gente teve um pensamento, um desejo de felicidade, a gente viu algo muito bonito, ou a gente está vivendo um momento muito agradável. Então, o que a gente visualiza, a gente pensa sobre aquilo, a gente sente. Uma situação agradável vai te trazer momentos bons, agradáveis da mesma forma. Então todas as suas células vão vibrar nessa mesma frequência, né? Agradável, amorosa, de felicidade. Então, automaticamente você recebe e você emana essa frequência. Então, quando você solta essa frequência de amor, de alegria, de felicidade, o que vai voltar para você? Vai voltar amor, alegria, felicidade. Então, essa é a linguagem do universo. É assim que o universo entende a gente, através da nossa emoção. Então, o nosso coração codifica a nossa informação a nível pensante e joga para o universo. Contrário a isso, se a gente está num momento triste, acontecendo algo muito complicado, passando por problemas, enfim, né? O que acontece? Da mesma forma. Então, você está vivendo essa confusão mental, você está sentindo essa confusão mental vai sair e aí vai o quê? Voltar à confusão mental. Então, muitas pessoas ficam patinando muito tempo, às vezes, no mesmo lugar, com dificuldade de se encontrar. Por quê? Porque não consegue se desvencilhar desses pensamentos. Então, nesse momento, nós temos dois tipos de frequências. As frequências altas e as frequências baixas. Então, as frequências baixas, elas vão sempre te conduzir para esse caminho meio conturbado, né? Você vai estar sempre ali, isso só acontece coisa ruim comigo, e as tuas células estão vibrando daquele jeito ali, né? Na tristeza, na culpa, na raiva, no ódio, na depressão. Então, ela está recebendo aquilo ali. Positivamente da mesma forma. Eu vou me ater um pouquinho no negativo aqui, porque o tema da nossa live hoje é justamente falar sobre isso, né? Como que essa energia influencia no envelhecimento. Então, quando a gente passa por períodos muito conturbados, por longos períodos, onde você não consegue se desvencilhar desse momento, Li, tô vendo aqui. Isso aí, João, good vibe sempre. Então, quando você não consegue se desvencilhar desse momento, o que acontece? As suas células vivem isso. Exatamente do mesmo jeito que você tá sentindo, você tá emanando pro teu corpo, pra dentro do teu corpo, essa negatividade, essa tristeza, essa coisa pesada. Então, o que acontece nesse momento? Tem uma coisa que chama estresse oxidativo. Ele é
um estresse sofrido pelas células do nosso corpo, literalmente isso. O que acontece? Só para vocês entenderem rapidamente. Nós temos no nosso corpo radicais livres. Os radicais livres têm uma função muito importante, que é de equilibrar o nosso organismo. Falando bem bruscamente assim, né, porque não é o tema, não vou falar sobre isso. Só que o que acontece? Nossos radicais livres, ele sempre pega elétrons das nossas moléculas para equilibrar. Então, tudo aquilo que tá de errado, de tóxico no teu corpo, de má alimentação, ele ajuda a equilibrar, te dando um nível de saúde suficiente para você viver bem. O que acontece no estresse oxidativo? A gente não consegue, né? Os nossos radicais livres, eles já não conseguem fazer esse equilíbrio do nosso metabolismo. E aí o que acontece? Ele rouba muito elétron das nossas moléculas e ele desestabiliza tudo lá dentro. E aí acontece o estresse oxidativo. Digamos que assim, 95% do nosso estresse oxidativo, ele acontece por agentes externos. Então, maus hábitos de vida, má alimentação, tabagismo, excesso de bebida alcoólica, excesso de açúcar, falta de atividade física, poluição do ar, excesso de sol. Então, todas essas questões, quando elas se aliam, quando elas se juntam com aquele momento não tão bom que você está passando na sua vida, o que acontece? Um estresse oxidativo demasiado e completamente descontrolado no teu corpo. E qual é a primeira situação que acontece no teu corpo que prejudica, que vai afetar? A sua pele. Então, aí a gente chegou no ponto que eu gostaria para que vocês entendessem todo esse processo, para a gente entender, né, como que essa energia que vem lá de cima, de agentes externos também, mas que a gente recebe eles, né? A gente recebe o sol, se é em demasia, ele prejudica. A gente se alimenta não tão bem, então a gente recebe essa energia dos alimentos, né, embalados, congelados, de refrigerante. Então tudo tem a sua energia. Lembra que eu falei, né, para física quântica, tudo é energia, até aquilo que você come. Isso, estresse, né? E daí gera um estresse na gente a nível corporal, estresse oxidativo lá dentro e estresse aqui dentro, mental. Isso é tudo que de pior que poderia acontecer pro envelhecimento acelerado e precoce da nossa pele. Então, o que acontece? Vamos lá, eu vou virar minha colinha aqui para não faltar nada. Então, gente, o que acontece? Que eu acho que é a coisa mais importante de tudo, que a gente precisa entender. Em que frequência eu tô vibrando, né? Que momento da minha vida eu tô passando? Ou que momento eu já passei, né? E entender que aquilo foi o causador disso, né, desse envelhecimento precoce da sua pele. Mas ok, né, se ele aconteceu lá atrás, aconteceu, ele passou. Eu acho que é importante também você passar por os momentos, né, a gente precisa passar por os momentos, entender e aceitar os momentos, mas buscar sempre por ajuda, por informação, para que a gente possa melhorar sempre esse processo, né? Quando a gente entende como que as coisas acontecem, fica tudo mais fácil. E tudo vai partir sempre de dentro de você. Então, quando a gente pensa, as coisas externas, elas me afetam? Não, elas não me afetam. Quem me deixa afetar por elas sou eu, né? Então, a culpa não é do ex, a culpa não é do vizinho, a culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém.
eu sou a desencadeadora de todas as coisas, as reações, os sentimentos que acontecem comigo. Eu posso entender que aquilo está acontecendo e ok, né? Faz parte, vira a página, vamos começar de novo. Ou não, eu posso ficar apegada àquilo ali e viver todo esse processo que eu acabei de falar, né? Gerando estresse mental, oxidativo no teu corpo, acelerando o teu processo de envelhecimento e aí não tem como, né? Então o mais importante é a gente entender como que as coisas acontecem e da onde que elas acontecem, onde elas começam, que é dentro de nós, né? Então tudo acontece primeiro dentro de nós. Quando a gente começar a entender isso, a gente começa a buscar por medidas e formas que possam melhorar isso. Que a gente possa ficar melhor, que a gente possa evoluir com aquilo. Os problemas sempre vão existir, as situações difíceis sempre vão existir, mas como que eu reajo a elas? Que valor e importância eu dou a essas coisas que acontecem comigo, né? Hoje em dia a gente vê, tem muitas pessoas que você olha pra pessoa, e isso é uma coisa que eu falo muito, gosto de colocar, que é o seguinte: você olha pra pessoa e você dá menos idade ou mais idade pra ela. E eu sempre gosto de dizer assim, não pense na idade dela, olhe para a vida dela, olhe para a vida que essa pessoa tem, porque quando a gente olha para a vida que ela tem, a gente consegue entender a idade dela, né? Então é lógico, as nossas rugas, toda a nossa trajetória, ela tá impressa no nosso rosto. O nosso rosto é o nosso cartão de visita, né? É nele que a gente expressa as nossas emoções de felicidade, de tristeza, de alegria, de conquistas. Então a gente tem esse poder de mostrar através do nosso rosto o que está acontecendo com a gente. Então tem coisas que são inevitáveis, uma ruga aqui, uma ruga ali, não tem problema também, gente, tá tudo certo. A gente só precisa entender como que isso aconteceu, o porquê essa ruga se instalou aqui, né? Agora, uma outra coisa também muito importante que eu gostaria de colocar aqui, agora a gente já entendeu todo o processo, é que todo o nosso corpo e o nosso rosto está completamente interligado. Então, nossos órgãos vitais, cada um dos nossos órgãos, eles representam uma parte da nossa face. Então, só para dar um exemplo para vocês, os nossos intestinos, eles estão interligados à nossa testa. O nosso fígado está interligado a essa área aqui. Então, quando a gente olha também para uma pessoa, a gente tem que entender como que ela está como pessoa, como que a saúde dela está, como que a energia vital dela está, para que a gente possa fazer a união das coisas, né? Quando a gente fala de testa e região da glabela, né, que a gente chama essas rugas aqui glabelares, a gente também associa essa região à falta de estar no momento presente e muita preocupação. Então tem um estudo muito interessante que fala sobre isso, a relação dos órgãos vitais, do nosso rosto e dos nossos sentimentos. Então, se a pessoa passou por períodos muito longos de tristeza, de preocupação, automaticamente toda a atenção dela ficou centralizada na testa dela, inevitavelmente. E ali as rugas se instalam, junto com todo o processo de tristeza que veio daquele estresse oxidativo causado. Então, tudo desandou e foi caminhando para que aquilo acontecesse. Então, quando a gente fala, né, do processo de envelhecimento, a gente tem que avaliar N fatores em relação à pessoa que a gente está avaliando, a pessoa que a gente está analisando, né? A gente não é só um corpo físico. Por trás desse corpo físico tem toda aquela questão energética, né, que eu já coloquei, que é a forma como nós somos formados de energia, basicamente. Então, como que essa energia está atuando no teu corpo? Como que você está fazendo essa troca com o universo dessa energia?
né? Se você consegue entender isso e passar por processos e, né, ressurgir daquilo, o teu processo ele fica curtinho, então o teu rosto, a tua pele não sofre tanto com isso. Agora, se você se entrega para esses momentos, aí fica muito complicado, bem complicado mesmo. Por isso que é muito importante a gente entender. Neste caso, virei um livro de registros na região da testa. Como fica muito impresso, é muito visível mesmo, mas isso tudo tá tudo bem, né? O importante é a gente entender e a gente passar para o próximo passo, que é vamos cuidar disso então agora, né? Por que não? É sempre tempo, há sempre formas naturais da gente cuidar de tudo isso. Agora, entendendo tudo isso, como que esse processo acontece, né? Como que essa energia, ela surge e ela entra e ela sai do nosso corpo, eu acho que é também muito importante nós entendermos que algumas coisas são fundamentais. Então, assim, quando eu olho para um processo de envelhecimento, eu não posso avaliar somente o rosto da pessoa, né? Eu tenho que trabalhar toda essa questão, ela como um todo, né? E começar pela questão energética, né? Como é que ela está se sentindo, o que está incomodando ela, quais são as queixas dela, como que toda essa função metabólica dela está acontecendo, né? Então essas são as principais fontes onde a gente vai levar as informações para o paciente para a gente poder fazer essa troca de maus hábitos por bons hábitos, de sentimentos não tão bons por sentimentos bons, né? Fazer essa conexão entre o que está acontecendo e o que deve vir a acontecer. Então isso é fundamental, é importantíssimo. E agora, outra coisa importante também é a gente entender que quando a gente pensa no processo de envelhecimento e a gente recorre a coisas externas, a fatores externos, né? A cirurgias plásticas, a botox, a cremes, o que acontece? A gente tá vindo com algo lá de fora, externo, e colocando aqui no nosso corpo, né? Pode ser um ácido hialurônico, uma injeção de botox, o que quer que seja. E até mesmo um procedimento mais invasivo, né? Uma cirurgia com cortes e tudo mais. Mas o que acontece, gente? O problema não começou aqui fora, o problema começou lá dentro, né? A sua ruga, ela iniciou primeiro lá dentro de você. Então, quando a gente parte para procedimentos externos, para curar, para diminuir, para deixar uma ruga menos aparente, aquilo é temporário. Aquilo não vai resolver o seu problema. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai, talvez, né, de uma forma muito imediata, porque esses procedimentos, eles são procedimentos que em uma semana, até mesmo às vezes você sai do próprio consultório médico já com o teu problema resolvido, né? Na sua cabeça o problema tá resolvido. Mas o que acontece? Depois de 6 meses você tem que voltar a fazer o botox, depois de, não sei, 2 meses tem que voltar lá pro preenchimento, fazer um preenchimento da harmonização facial que você fez, injetar mais um pouco de ácido hialurônico, e o que acontece? Você começa a colocar toxinas dentro do seu corpo, toxinas maléficas, né? Você não vê, você não sente, mas elas são muito. Então, o que acontece? Se você já vem de um processo onde todo o teu estresse oxidativo está completamente abalado, desestruturado, você como pessoa não está bem, você vai lá e ingere mais toxina dentro de você. O que você acaba fazendo? Você acelera mais ainda o processo de envelhecimento da sua pele. Então, a nossa pele ela tem 3 camadas, gente. A gente só vê uma camada, uma delas,
que é ainda 95% de pele morta, né? Então as camadas que estão lá dentro, que a gente não vê, elas sim que precisam de atenção. Só que tudo que é injetado, ele é trabalhado a nível de derme, só que a sua epiderme é que vai receber. A sua derme é a camada intermediária, então alguma coisa ela vai receber ali, mas a sua hipoderme que tá lá embaixo, que é onde a hidratação chega através dela, que é onde as células vibram e repassam toda essa energia, é através dela. Isso não é trabalhado, né? Nenhum procedimento chega lá. Então, é meio estranho a gente pensar que procedimentos estéticos, como cremes, anti-idade, ácido hialurônico e botox, vai resolver alguma coisa, né? Ele vai resolver ali na hora, talvez fique bonito, você goste, mas com o passar do tempo, você vai estar se intoxicando, porque quem faz uma vez, faz duas, faz 10, e aí você tem que fazer mesmo, né? Porque aí você aplica uma vez, aí depois de 6 meses, aquilo perde o efeito, aí você quer que fique de novo, né? E aí o que vai? Você vai imobilizando a sua face, né? Porque os músculos vão ficando paralisados e daqui 15, 20 anos, o seu rosto vai sofrer todas as consequências de todas essas toxinas que você introduziu para dentro do seu corpo. Então, é tão importante que a gente entenda que todo o processo de envelhecimento, ele acontece dependendo da energia que a gente está vibrando. É lógico, né? É lógico, a envelhecer é inevitável. Todos iremos envelhecer. Mas como que você vai envelhecer? Como que você quer envelhecer? Essa é a minha pergunta. Agora que você sabe que as pessoas envelhecem de dentro para fora, né? E que toda essa energia que existe aqui dentro de nós, essa energia vital, é a principal responsável pelo envelhecimento acelerado ou desacelerado do nosso corpo. Então, eu queria deixar aqui, dizer, muito cuidado com tudo que você pensa, com tudo que você sente, com tudo que você vibra, porque tudo isso está interferindo nas suas células de forma positiva ou negativa e também está contribuindo para o teu processo de envelhecimento. Então, se você consegue viver em altas frequências de gratidão, de amor, de felicidade, você vai emanar tudo isso para o universo e é isso que vai voltar para você. Voltando isso, não tem como uma pessoa ter 50 anos e parecer que tem 70, como existe, né? É lógico, tem todo o histórico de vida dessa pessoa que a gente tem que considerar, mas a ideia qual é, né? Assim, todas as pessoas que estão aqui na minha live agora estão numa idade de, acredito, tirando o Bernardo, 35, 45, 55 anos. Gente, nós temos muito tempo pela frente ainda. Como que você quer estar daqui 20 anos? Essa é a pergunta, né? Então, se você quer estar bem, eu quero estar bem, eu quero 24 horas por dia, e não somente durante as práticas, 33, Lu. Sim, claro, com certeza. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em energia, né? A Luciana é uma pessoa que trabalha também muito com toda a parte de vida saudável, enfim, a gente sabe, né, pelas práticas que a gente faz e pratica, onde a gente trabalha muito essa questão da energia, mas não é só nessas horas mesmo, de você falar bem assim, beleza, eu vou fazer a minha atividade física, maravilhoso. Na atividade física, você vai liberar dopamina, serotonina, tudo que é bom, que vai movimentar o teu corpo e vai liberar toda energia negativa, toda energia pesada.
nessa hora, sensacional. Só que não adianta nada você ir pra academia, malhar lá 1 hora, fez um bem danado pro teu corpo, e você passar o resto do dia vibrando na tristeza, vibrando no ódio, na raiva, vibrando em sentimentos negativos. Não adianta nada, gente. Uma coisa anula a outra. Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a vibrar 24 horas em frequências altas, em frequências de gratidão, de amor, de alegria. É lógico que é muito difícil. É lógico que você não passa 24 horas do seu dia feliz, né? Lógico, eu também. Todos somos assim. Mas a gente precisa buscar pelo maior número de momentos, pelo maior número de tempo, vibrando em frequências altas, né? Gente, isso traz um bem danado para nossa vida. Não tô nem falando só a questão de pele, é questão de bem-estar, é questão de relacionamento, é questão da tua vida, dos teus negócios, do seu trabalho, dos seus compartilhamentos sociais. Então, isso é pra vida toda. É pra gente carregar isso como uma filosofia de vida, né? Porque se a gente for falar só de envelhecimento, ok, você vai pensar, eu vou envelhecer mesmo, né? Vou envelhecer? Então, pra que ficar aí buscando pela felicidade, pra vibrar em alta frequência? Não, mas não é só por isso, gente. Porque como você é um campo eletromagnético, tudo que você sai daqui de você vai para o universo e vai voltar para você. Então, se você vibrar baixo, frequências baixas, vai vir tudo para baixo, né? Se for frequência alta, vai vir só frequência alta. Música faz um bem danado. Gente, Li, você falou uma coisa muito legal que eu vou abrir um parênteses aqui, não estava na minha pauta de conversar com vocês, mas eu vou falar porque eu acho que cabe muito pro tema que a gente está falando. Gente, existem inúmeros estudos. Quero conhecer meus bisnetos e ter muita exposição. Isso aí, Lu, com certeza, eu também. E bem ajeitadinha, né? Tipo lá com uns 80, parecendo uns 70, pelo menos. Existem estudos, gente, científicos comprovados já, onde eles trabalham as frequências da música, os tons, as notas musicais, para ficar mais resumido aqui. Para curar doenças, para um monte de coisa, para equilibrar células doentes, para melhorar situações como enxaquecas. Gente, deem uma pesquisada, busquem por frequências vibracionais. Só para vocês terem noção, existem frequências vibracionais para a gente trabalhar o rejuvenescimento da nossa pele. Sabia disso? São frequências específicas. São frequências em hertz, musicoterapia. Isso aí, os musicoterapeutas trabalham exatamente com isso, Li. São frequências vibracionais onde a gente escuta, de preferência com fones de ouvido, né, para intensificar esse momento, e essas frequências trabalham dentro das nossas células, né, no nosso corpo. Afinal de contas, tudo não é frequência, tudo não é energia, né? A energia não vem da frequência. Existe uma frequência para tudo, né? Que vira uma energia, que vira a mesa, a cadeira, a Josiane, Luciana, que vira tudo que existe. Então, quando a gente usa essas frequências específicas, né, para determinadas coisas, a gente faz um equilíbrio dessa frequência que está entrando, né, e ela equilibra o nosso corpo, aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado. Existem frequências, tem uma frequência que é a frequência do cobre, que ela trabalha
com toda a questão da regulação do zinco, do magnésio, do potássio e do cobre no nosso corpo. Então, pessoas que estão com deficiência de algum desses elementos, ele vai estar equilibrando. É lógico que só a frequência não vai te trazer o resultado de, né, vai rejuvenescer minha pele e tudo mais. Você tem que ter os cuidados, lógico, de uma boa alimentação, hidratação e tudo mais. Mas as frequências, elas potencializam o tratamento. É maravilhoso. Eu sou uma pessoa que eu faço uso de algumas frequências específicas e é muito legal. Se vocês se interessarem, vocês me falem aqui, que eu posso, ou me chama no direct depois, que eu posso sugerir algumas frequências para vocês começarem a utilizar. E é muito legal, é relaxante. Eu sugiro que sejam feitas em momentos tranquilos, né, antes de dormir. Dá para dormir ouvindo as frequências, não tem nenhum problema. É bem legal. Tem frequências assim que ficam 1 hora, 2 horas. Você pode dormir com a frequência que não tem nenhum problema. Sim, Lu, eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar nos comentários, eu não sei se eu consigo copiar o link nos comentários da live depois, mas eu vou deixar e se mais alguém quiser, me manda um direct lá, gente, que se eu não conseguir deixar gravado nos comentários, eu mando para vocês, tá bom? Eu recomendo, que eu acho que é importantíssimo. Então, veja só, como uso bastante a de milagres, a Lu falando. Sim, tem frequência para várias coisas, gente, para várias coisas, é muito legal. Inclusive, nesse momento agora, né, que a gente tá passando, as frequências, elas ajudam também a melhorar a sua imunidade, a trabalhar toda essa questão de paz interior, de equilíbrio, né, dessa renovação celular, porque é muito importante que a gente tenha uma troca celular eficiente, rápida, né? A gente sabe que com o passar dos anos o nosso metabolismo vai ficando mais desacelerado, tudo vai ficando mais lento, inclusive a nossa renovação celular. E quando a gente tem um decaimento, né, um retardamento dessa renovação do nosso processo celular, automaticamente tudo vem junto, né? Não tem como. Se algo tá lento, o resto vai vir lento também. Então a gente demora mais para se recuperar, a gente demora mais para tudo, né? A gente sabe bem como são. É só olhar para uma pessoa mais velha e a gente entende perfeitamente isso. Então as frequências, elas ajudam e potencializam todo esse processo. Então, gente, vocês vejam como existem inúmeros fatores para a gente melhorar todo esse processo de envelhecimento, né? Ajudar, contribuir para que seja um envelhecimento saudável, desacelerado, com formas naturais, né? A gente pode fazer o uso de inúmeras técnicas, inúmeras situações e coisas que a gente pode estar aderindo, mudanças de hábitos, né? Comportamentos, pensamentos, sentimentos, e entender que tudo começa aqui dentro da nossa cabeça. A gente faz tudo isso acontecer. Como, por exemplo, que ouço música para acalmar a minha falta de ar. Com certeza, é isso que eu falei, eu fiz o comentário, que nesse momento que a gente tá vivendo agora, tá todo mundo completamente vivendo um caos, né? Um caos mental, um caos físico, um caos social, um caos generalizado, gente, né? Então, se a gente não usar de artifícios pra gente poder se manter mais equilibrado, se manter mais em centro, vocês acham que nesse momento nosso processo de estresse oxidativo lá dentro não está acontecendo? Só da gente ficar aqui ouvindo notícia de tudo que está acontecendo e vendo pessoas irem ao nosso lado, que a cada dia, né? Isso também causa um estresse e um envelhecimento acelerado da nossa pele.
o simples fato da gente ter essa condição de preocupação, o que você está emanando? Se você está preocupado, teu sentimento vai ser de dor, de desespero, e você vai emanar o quê? Para fora, para o universo. Dor, preocupação, desespero. E o que vem? Vem mais. Então a gente tem que dar um stop nisso, gente. A gente tem que parar, né? Esse momento tá existindo? Tá existindo. É difícil. Mas a gente tem que tentar viver meio que a parte dele. Porque isso tudo está contribuindo também para o nosso processo de envelhecimento. Então, todas as coisas que acontecem aqui fora, que afetam a gente muito, elas vão contribuir. Agora, volto lá ao que eu falei um pouquinho antes e digo o seguinte, gente, tudo que acontece é você que dá valor. Que valor você está dando para as coisas que estão chegando até você? Como que você está trabalhando isso? Como que você está recebendo e vivendo isso? Que importância você está dando para isso? Aí vai de cada um, né? Ah, mas Josiane, morreu um parente, morreu minha mãe, morreu meu pai. Gente, né, meu mais sincero sentimento, mas ainda assim a gente precisa entender que é aquele momento ali, ok, né? Vive o luto, passa por aquele momento e se reconstrói, né? Porque nessa a gente passa às vezes por longos períodos de tristeza, de depressão, de momentos difíceis, e tudo isso contribui, vai contribuindo. E quando você vê, passou um ano, você envelheceu 5, e passou mais um ano, você já envelheceu 10. Então, a nossa pele, gente, ela tem um nível de sensibilidade muito grande. Não é à toa que ela nos dá as sensações, né? Vocês têm noção do quanto? Existem alguns estudos que falam exatamente sobre isso, né? O tato é um dos 5 sentidos, né? E ele é o mais aguçado a nível de sensação, a nível de toque, é ele que sente, né? É ele que dói, é ele que fica febril. Então, e é a nossa pele, né? É o tato, mas é o quê? É a nossa pele. Então, ela sofre todos os efeitos que nós sofremos. Então, se vivemos momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, ela vai sentir isso dessa forma. Do contrário, ela vai sentir da mesma forma também. Então, é por isso que eu digo mais uma vez, tudo está e depende de nós, da forma como a gente vive e da forma como a gente recebe e sente as coisas. Então, a energia que a gente troca com o universo é o seu maior aliado. Então, se você puder viver numa frequência boa de alegria, de felicidade, de gratidão, mesmo não sendo, mas tenta, né? Você vai ver os benefícios que o seu corpo e a sua pele vão ter, e não por um dia, mas por muitos anos e ao longo dos anos que você viver. Ai, gente, falei demais, né? Nossa Senhora, se deixar aqui eu fico falando até amanhã. Gente, vocês têm alguma pergunta? Ali falando da música que ela escuta, sensacional. Eu vou passar as frequências para vocês. Que mais? A música faz um bem danado, muito bem, com certeza. Gente, se eu puder dar um conselho para vocês, eu vou dizer o seguinte, não sai correndo fazer procedimento invasivo, fazer botox, fazer harmonização facial, tá tão em alta agora, né? Cuida primeiro daqui de dentro, ó, de você, de como que tá a tua energia, de como que você tá vibrando. Tenta entender quais são os processos que não estão te deixando feliz, que estão te incomodando, e resolve eles
primeiro, tá bom? Eu tenho certeza que a partir do momento que você resolver isso, todo o resto vai se resolver em decorrência dessa atitude que você tomou. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada pela companhia. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Toda semana vai ter live agora. Semana que vem, na quarta-feira, esse mesmo horário, eu vou estar aqui de novo com um tema novo pra gente conversar sobre envelhecimento, rejuvenescimento, nossa energia, o que acontece. Então, eu espero vocês na quarta-feira que vem, às 8h30, pra gente conversar de novo, tá bom? Um beijo de muita luz no coração de cada um de vocês. Tenham uma excelente noite, um excelente dia para quem tá aí lá do outro lado, que eu vi, o Bernardo. Então, um beijo muito grande. Até semana que vem.